Bom dia, irmãos. Estamos mais uma vez nesse café da manhã com Cristo Jesus. Agradeço a sua companhia, agradeço a sua presença. Sobretudo devemos agradecer ao Deus que enviou o seu Filho para nos salvar. Aqui do meu lado, Mateus. Bom dia, Mateus. Bom dia, tio Aurélio. Bom dia a todos os ouvintes da Cristomania.net. Sejam bem-vindos a mais um Café com Cristo. Tio Aurélio, que o Senhor hoje possa derramar todas as bênçãos sobre você que está nos ouvindo agora. E a gente vai começar tocando uma música, né? Senhor, eu quero obedecer a tua voz, derrama teu Espírito sobre todos nós. Senhor, eu quero mergulhar e comprometer, entrar na intimidade do teu coração. Derrama em nós tua unção, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Vai chover sobre nós água viva, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Vai chover sobre nós água viva. Senhor, eu quero obedecer a tua voz, derrama o teu Espírito sobre todos nós. Senhor, eu quero mergulhar e comprometer, entrar na intimidade do teu coração. Derrama em nós tua unção, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Vai chover sobre nós água viva, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Vai chover sobre nós água viva, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Vai chover sobre nós água viva, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Vai chover sobre nós água viva. Água viva. Água viva. Derrama, Senhor, a sua água, a sua graça, a força do Espírito, o Espírito Santo que nos conduz, que veio a nós a partir do batismo, que nos tornou filhos. Antes éramos criaturas, e a partir desse momento nos tornamos filhos e filhas de Deus. Essa água que o Senhor deu à samaritana e convidou-a a beber, a saciar sua sede, não apenas a sede física, mas sobretudo a sede da alma, a sede da sua existência, onde tudo ganharia sentido, onde tudo se tornaria novo na unção do Espírito Santo. E é muito bom tomar um café, não é bom? Depois de algum tempo sem a gente se alimentar, estava dormindo. Como é agradável a gente chegar de manhã, tomar aquele café, né? Restaura, né? Tem algumas pessoas que gostam de tomar um café mais reforçado, outras não gostam muito, deixam para a hora do almoço, né? Um chimarrão. Alguns pegam um chimarrão. Aqui não é muito comum isso não, o chimarrão é mais no sul, né? Chimarrão com Cristo. Aqui é o chimarrão com Cristo, é o gaúcho. Né? E super importante, né?
Jesus, quando ele estava com os seus discípulos, seus amigos, ele sempre separava o momento da partilha, o momento da palavra. E esse momento com Cristo nós temos também esse momento. A moção, a unção de hoje, ela foi tirada do livro do profeta Jeremias. E eu te convido a meditar nessa palavra. Jeremias, capítulo 1, versículos de 4 a 8. Jeremias, no Antigo Testamento, é um dos que mais se aproximava do exemplo do próprio Jesus. Ele era um profeta que era adorável, agradável a Deus. Não que os outros não fossem, mas ele tinha um coração voltado para aquilo que o seu Senhor queria, E o tema na Ave Maria está escrito vocação do profeta. Então vamos ouvir com muita atenção aquilo que o Senhor quer nos falar nessa manhã, aquilo que Ele quer nos transmitir com a sua palavra. Foi-me dirigida nesses termos a palavra do Senhor. Antes que no seio fosses formado, eu já te conhecia. Antes de teu nascimento, eu já te havia consagrado e te havia designado profeta das nações. E eu respondi: Ah, Senhor Javé, eu nem sei falar, pois que sou apenas uma criança. Replicou, porém, o Senhor: Não digas, sou apenas uma criança, porquanto irás procurar todos aqueles aos quais te enviar, e a eles dirás o que eu te ordenar. Não deverás temê-lo, porque estarei contigo para livrar-te. Oráculo do Senhor, ou seja, é o próprio Senhor, O oráculo é o próprio Senhor que fala através do profeta. Palavras do Senhor, graças a Deus. Senhor Jesus, nós te louvamos por esta palavra. Nós te louvamos por tudo aquilo que o Senhor designou, antes mesmo que nós imaginássemos alguma coisa, antes mesmo que nós existíssemos. O Senhor já tinha pensado, o Senhor já tinha nos formado muito antes de estarmos no seio de nossas mães. O Senhor já nos conhecia, o Senhor já nos tinha designado para ser profeta. Ser profeta não é uma missão fácil. Às vezes pensamos que ser profeta é somente para os sacerdotes ou para algumas pessoas especiais. Não, irmãos. Cada um de nós somos chamados, na nossa vocação, a ser profeta. Mas no mesmo momento que somos chamados, sentimos um pouco de medo, temos medo de ser profeta, pois ser profeta é algo que nos desafia. E muitas vezes aquilo que nos desafia causa medo. Mas Ele nos tinha designado. Se o Senhor nos designou, o que poderá nos impedir? O que poderá fazer com que atrapalhe essa missão? Fisicamente, humanamente, podem acontecer coisas que me bloqueiem, por exemplo. Mas se o Senhor me designou, eu devo deixar-me conduzir. Eu devo deixar-me levar por esse Espírito. O Espírito Santo, Ele quer nos plasmar, Ele quer nos formar. Ele no início, no Gênesis, Ele pairava sobre as águas. Ele vem também pairar sobre nós. Ele habita em nós. Ele quer nos conduzir a ser profetas. Pelo batismo nós somos chamados a ser sacerdotes, profetas e rei. Somos sacerdotes quando realizamos o sacrifício da nossa vida. Somos profetas quando anunciamos aquilo que o Senhor quer que nós anunciemos. Muitas vezes o anúncio não é nem com a palavra, o anúncio é com a vida, o anúncio é com o seu exemplo. Todos fazendo uma coisa e você dá um exemplo fazendo o contrário. O mundo que prega, por exemplo, infidelidade, e você é fiel no seu namoro, no seu casamento. Ah, não, nós estamos no namoro, podemos fazer tudo. Não, irmãos. Se nós somos do Senhor, nós não devemos. Tudo posso, mas nem tudo convém. Nem tudo é permitido.
O Espírito Santo, ele vai nos conduzir a fazer aquilo que é agradável aos olhos do Senhor. Então, mesmo no namoro, você é chamado também à fidelidade. Mesmo que os seus colegas vejam isso como uma bobeira. Não, você é bobo. Tem 10 ali. Não, irmão, 10 é só Deus que é 10. Deus é 10. Ou seja, a gente vai ser 10 aos olhos de Deus se cumprirmos os 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo, né? Como a ti mesmo. E Jesus disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Isso vai resumir toda a lei. Então, antes mesmo do teu nascimento, eu já te havia consagrado, eu já te havia designado profeta das nações, um consagrado para te amar. Cada um de nós fomos consagrados. Vem o Senhor me ofertar a minha vida consagrar. Quero renovar o meu sim, que tua vontade se faça em mim. Renova, Senhor, minha vocação. Vem o Senhor me ofertar a minha vida consagrar. Quero renovar o meu sim. Quero renovar o meu sim. Que tua vontade se faça em mim. Renova, Senhor, minha vocação. Consagrado para amar. Consagrado para amar. Consagrado para se doar. Amor que tudo sufoca, amor que não dá para improvisar, consagrado para amar, consagrado para se doar, amor que não busca interesses seus, é o mais puro amor, o amor de Deus. Senhor me oferta a minha vida consagrar. Quero renovar o meu sim. Quero renovar o meu sim. Tua vontade, Senhor. Tua vontade se faça em mim. Renova, Senhor, minha vocação. Consagrado para amar, consagrado para se doar, amor que tudo suporta, amor que não dá pra improvisar, consagrado para amar, consagrado pra se doar, amor que não busca interesses seus, é o mais puro amor.
de Deus. E quando esse amor nos consome, o medo vai embora. O medo vai embora quando o amor de Deus, ele nos consagra. Aquilo que nos bloqueava, aquilo que nos impedia de ser aquilo, repare, aquilo que o Senhor nos consagrou, aquilo que o Senhor queria, se realiza. E toda a barreira humana, ou do mal, do maligno, ela se desfaz, porque ele já havia designado profeta das nações. E aí eu respondi: eu não sei falar, Senhor, eu sou apenas uma criança. E Moisés também, quando estava na sarça, ele disse: Senhor, eu sou gago, eu não consigo falar, envia uma outra pessoa. E o Senhor disse: vou escolher o seu irmão para te ajudar. O Senhor não trocou Moisés, o Senhor não descartou Moisés. O Senhor pegou em cima da limitação de Moisés, deu a sua graça, colaborou com a sua graça. Nós temos limitações, cada um de nós, mas isso não nos impede de ser aquilo que o Senhor nos consagra. O próprio Curadar é um exemplo disso. Ele tinha muita dificuldade no seminário de aprender as matérias, de aprender a teologia, filosofia, mas isso não o impediu de se tornar um grande sacerdote. Deus o consagrou e ele era um sacerdote que tinha o dom da confissão. Muitos vinham, do povoado de Arles, do povoado lá da França, de vários lugares, para se confessar com o Senhor através daquele pequenino instrumento, mas grandioso. Ele ouvia as almas, ele tocava as almas com seu amor, Também Padre Pio, ele ouvia, ele tinha essa capacidade. E muitas vezes, quando a pessoa estava se confessando, o Padre Pio: você não vai contar esse não? A gente às vezes só revela uma parte daquilo que queremos falar, mas o Senhor quer que nós nos abramos, que sejamos consagrados, não 20%, 40%, 50%, não, Ele deseja que nós sejamos 100% consagrados. Você deseja isso? O que hoje te impede de se consagrar totalmente ao Senhor? O que nos impede? Quando eu faço essa pergunta, eu também me faço, Ou seja, o que nos impede de nos consagrarmos totalmente ao Senhor? Um consagrado para amar. A nossa maior vocação é o amor, independente se você é chamado ao matrimônio, ao sacerdócio, a ser leigo, a ser um jovem, independente da sua vocação. Desde criança, o Senhor nos chama a ser consagrados, a ouvi-lo, a colocar em prática. Pode ser que ainda a gente não tenha conseguido, mas o Senhor vai nos conduzindo, Ele nos toma pela mão. Ah, Senhor, eu não sei falar, disse Jeremias, pois sou apenas uma criança. Replicou, porém, o Senhor: não digas sou apenas uma criança, porquanto irás procurar todos aqueles aos quais te enviar. Quando Deus nos consagra, Ele nos dá um sopro, Ele nos dá uma missão, Ele nos dá uma força que é muito maior do que o que nós podemos imaginar. Ele dá uma missão, é um ruar, é o sopro do Espírito. E com esse sopro, não deverás temê-los, não deverás ter medo do que o mundo possa apresentar, do que o mundo ou as barreiras possam apresentar. Por quê, irmãos? Porque estarei contigo, diz o Senhor, para livrar-te. Porque estarei contigo
para livrar-te. Ou seja, se o Senhor está conosco, Ele será uma barreira, Ele vai nos livrar, Ele vai fazer com que nós superemos as dificuldades. Às vezes nós pensamos que o que vai decidir a vitória é a quantidade. Não, a maioria das batalhas, o povo de Israel, ele geralmente estava em um menor número. Ele estava em um número menor. Mas por que eles venciam? Porque eles estavam unidos ao Senhor. Aqui está o segredo da vitória. Aqui está o segredo de ser um profeta. Se nós estivermos unidos no Senhor, o Senhor fala conosco e nós precisamos responder. Ontem, quando faltou, durante o dia, não estava tendo WhatsApp, a juíza deu uma ordem para bloquear, porque o WhatsApp não estava cumprindo uma ordem judicial no sentido de liberar as escutas nos presídios. Então, os marginais, eles começaram a fazer o quê? Eles começaram a perceber que o telefone celular é grampeado. Então, eles começaram a usar as mensagens do WhatsApp criptografadas. Eles são espertos, né? E aí o juízo fez um ofício pedindo para que eles liberassem o acesso, liberassem e fizessem, passasse para o juízo, para efeito de investigação criminal, saber o que aqueles marginais conversavam. Olha, nós vamos fazer tal atividade, vamos fazer um bonde, um exemplo, né? Que eles usam, vamos fazer tal atividade num lugar, num morro. E isso o WhatsApp se recusou a fazer, a liberar. Foram feitos vários ofícios e eles se recusaram. Aí às vezes nós não entendemos a ordem. A ordem era apenas momentânea, né? Para, de certa forma, forçar a Microsoft, né? Forçar o Facebook que comprou. O Facebook comprou o WhatsApp a cumprir a ordem judicial. Mas como as pessoas ficaram? A maioria ficou, não estou conseguindo me conectar, estou angustiado, não consigo falar. Nós também deveríamos ser assim quando nós não conseguíssemos falar com o Senhor. Ou eu não estou conseguindo ser um consagrado. Eu não consigo saber o que o Senhor quer de mim. O Senhor quer falar comigo, eu não sei falar o que Ele quer me orientar. Mas muitas vezes nós não temos essa percepção, irmãos. Às vezes nós não medimos que isso é o mais importante. A experiência, a comunhão espiritual, ela vai nos levar a uma comunhão em todas as áreas da nossa vida. Seja familiar, seja no trabalho. Às vezes nós ficamos tão inquietos, tão preocupados, e na verdade, quando eu sou um consagrado, eu devo confiar inteiramente no Senhor. Confiar é se abandonar, é se entregar, é saber que nada vai acontecer ruim, porque o Senhor está conosco. E se o Senhor está conosco, eu vou livrar-te, porque eu estarei contigo para livrar-te. Então, se Ele está conosco, eu não posso ter medo. Eu só posso ter medo de não estar com o Senhor, porque se eu estou com Ele, eu não preciso mais ter medo. Vamos tocar aquela música, né? O amor tão grande, o amor tão suave. Vamos tocar essa música para a gente refletir o amor de Deus por cada um de nós. Amor tão grande, amor tão forte, amor suave, amor sem fim, que a própria morte transforma em vida, abraço eterno de Deus em mim, amor tão grande, amor tão forte, amor suave, amor sem fim,
a própria morte transforma em vida, abraço eterno de Deus em mim, nem as correntes das grandes águas conseguirão apagar esse amor, pois suas chamas são fogo ardente, mais do que a morte é tão forte esse amor. Nem as correntes das grandes águas conseguirão apagar esse amor, pois tuas chamas são fogo ardente, mais do que a morte é tão forte esse amor. De abraço esmagante, de ausência torturante, de noite luz é feito esse amor, de dor incomparável, consolo inestimável, de vida em cruz é feito esse amor, e as correntes das grandes águas conseguirão apagar esse amor, pois tuas chamas são fogo ardente, mais do que a morte é tão forte esse amor. Obrigado, Senhor, pelo seu amor. Obrigado, Senhor, pela sua bondade, apesar de tantas coisas que fazemos que não é do seu agrado. Muitas vezes agimos como não consagrados, muitas vezes perdemos a paciência, falamos coisas que não deveríamos falar, agimos por impulso e não segundo o seu querer. Nos distanciamos de Maria, do exemplo que ela é também para nós. O Senhor nos deu como mãe na cruz. Leve-a para casa, o Senhor disse para João. Mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Muitas vezes não fazemos o silêncio de Maria. Às vezes queremos ter a certeza, queremos impor a nossa vontade. Às vezes na família, coisas pequenas poderiam ser evitadas se a gente fizesse o exemplo de Maria. Maria, ela é a serva totalmente consagrada ao Senhor. Ela se consagrou 100%. Ela se doou 100%, mesmo não entendendo muitas vezes, mas ela se consagrava. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade, segundo a tua palavra. Que a sua palavra, ela se faça também concreta em nossas vidas. Mesmo que eu não a compreenda totalmente, eu me consagro a essa palavra, eu me entrego a essa palavra, Senhor. A gente, às vezes, por alguns exemplos, a gente consegue contemplar melhor a palavra. Jesus era assim, ele contava historinhas. Eu vou contar uma historinha bem simples. Certo dia eu estava em Cabo Frio, num parque de diversões, e há muito tempo não ia numa montanha russa, né? E aí meu filho chegou e falou assim, pai, vamos na montanha russa? Eu falei, não, agora não, depois. Aí você sabe como é que é criança, né? Não, vamos lá, vamos, embora. É o Lucas, que hoje tem 10 anos.
E aí eu falei assim, vamos Lucas, vamos lá, vamos na montanha-russa. Mas depois que eu entrei no carrinho, que desceu aquela proteção, o cinto, né? Aí que eu vi assim, agora que eu entrei na furada. E qual foi a furada, irmãos? Não era uma montanha-russa simples, era uma montanha-russa bem complicada, aquela que tinha um 360. E aí eu vou confessar que eu fiquei com certo medo, né? Assim, tudo é um momento, né? Quando você é bem mais novo, bem mais assim, você enfrenta qualquer atividade, qualquer coisa, né? É tudo aventura e adrenalina. Vamos lá, vamos descer aí, 2.000 metros. Pula aí, irmão, pula do avião. Tá na adrenalina. Mas quando você vai começando a ver, conhecer a vida, vai tendo mais experiências, por um outro lado você vai ficando mais reticente com algumas coisas. Você começa, né? Você começa a pesar, a medir as coisas. Não é preciso, não vou pular, para que isso, né? E naquele momento eu percebi que eu precisava vivenciar novamente aquela experiência com meu filho, para deixá-lo feliz. Repare, ele poderia ir sozinho, mas ele queria que eu fosse com ele, que eu tivesse com ele, né? Eu lembro que quando deu aquela descida assim, eu tive que segurar a cruz, o óculos. É agora, vamos embora! Irmãos, na nossa vida, muitas vezes também vai acontecer isso. A gente vai ser chamado a dar uns loopings, a dar algumas manobras que vão muito além da nossa capacidade, muito além da nossa coragem, né? Nesse exemplo, ele mesmo foi um suporte, foi um exemplo, né? de coragem, fez com que eu recobrasse a pequena criança, né? Aquele livro, O Pequeno Príncipe, né? A gente descobrir a criança que está dentro de cada um de nós. Nós não podemos deixar essa criança morrer. Quantas vezes as feridas do mundo, quantas vezes as falsas amizades, hoje é o dia do amigo, mas quantas vezes aquelas pessoas que nos traíram, não foram fiéis, atrapalham as verdadeiras amizades. Às vezes nós não confiamos nas pessoas porque temos medo, temos receio. Às vezes aquilo que uma pessoa me fez atrapalha a minha amizade com outras 10 pessoas, por exemplo. Mas que nós não sejamos assim, que nós possamos ter a coragem de escrever a página do meu dia. Cada dia o Senhor nos dá uma página em branco para escrever. E aí, como vai ser hoje? Né? Como será esse meu dia de consagrado? Eu quero te consagrar, Senhor. Eu quero te entregar nesse café da manhã, que o meu coração esteja aberto, seja um terreno, como diz no Evangelho. O Evangelho de hoje fala das sementes, né? O Senhor foi jogando a semente da palavra e que foram caindo nos terrenos. Um no terreno na estrada, o outro entre os espinhos, né, entre as pedras, o outro entre os espinhos, e por último caiu em terra boa. Na verdade, cada terreno é o nosso coração em certa época. Às vezes recebemos a palavra, mas não damos importância a ela, né? Vêm os pássaros e as levam essa semente. Outras vezes ela cai, ela dá um crescimento, mas aí aquelas pedras sufocam, né? Muitas vezes o nosso coração está fechado, ele não se abre. Outras vezes ela cai entre os espinhos. A sedução de trabalhar, a sedução de ganhar muito dinheiro, a sedução que o mal muitas vezes nos leva a nos afastar daquilo que Deus tem para nós, o plano que Ele tem para nós. E aí a gente acaba sufocando, asfixiando essa palavra. Mas a terra boa é aquela que acolheu a semente e deu frutos. Uma deu 30, a outra deu 60 e a outra deu 100. Não importa o número de frutos.
O que importa é que eu e você sejamos uma semente, um coração que deixe essa semente dar vida. Que sejamos um consagrado onde a semente da palavra frutifique em cada um de nós. A cristomania é isso, é uma sementinha que Deus plantou, que muitas vezes nós não acreditamos. Muitas vezes alguns amigos podem dizer assim, isso é loucura, não vai levar a lugar nenhum. Mas no sonho de alguns poucos, Deus vai realizando a sua graça. E geralmente você repara, às vezes está um montão de pássaros assim parados, né? Basta que um tenha coragem de voar, os outros vão atrás. Né? Você vê, atrás de um sonho, Deus realiza com a sua graça o revoar. Né? Vai voando, e aí vai todo mundo, e aí fica todo mundo naquela árvore ali, quando vai todo mundo para outra. E isso mostra também nessa imagem o valor da amizade. Os verdadeiros amigos, eles vão sempre te acompanhar para onde você for. Vão voar os seus voos, né? Vão voar com você. O amigo é assim. Ele se esquece um pouco dele mesmo e voa junto. E caminha junto. O Senhor foi o primeiro a voar conosco antes que tivesse até os galhos. Antes que tu fosses gerado, eu já te conhecia. Olha aquele pardal ali, pardal Mateus. Ele já é um com um violãozinho. Verdade. Vai tocar. Vou dar o dom para que ele toque as minhas músicas. Vou dar o dom para que ele consiga tocar nos corações mais endurecidos. Muitas vezes de uma forma não vai atingir, mas com o suave tocar vai mexer. Né? Fale algo. Fale algo que venha no seu coração, Mateus. Às vezes, como você falou, né? Nossa vida também pode se comparar com uma montanha-russa, né? Ou a gente entra nela com tudo para se tornar divertida, né? Ou pode se tornar uma experiência ruim para o resto da nossa vida, né? Poxa, eu poderia ter ido naquela montanha-russa. Eu acho que as maiores decepções ou arrependimentos não é o que a gente faz, não é o que a gente faz em si de certo, e muitas vezes o erro a gente aprende com ele, né? Mas assim, o medo de errar nos paralisa. Não, eu não vou descer nessa montanha russa porque eu tenho medo. Não, vou ficar aqui olhando. Não, muitas vezes o Senhor nos convida a sair da nossa comodidade, a sair de nós mesmos e ter a graça de ir a um passo a mais. Verdade. Aconteceu isso com os discípulos. Pedro estava pescando, ele era feliz, tinha sua casa. E o que Jesus fez? Chamou a caminhar, a dar um passo a mais. Vem e segue-me. Vem e dê um passo. Você é consagrado, você já está pescando, mas eu quero que você seja pescador de homens. Né? E aí, às vezes a gente pensa assim, não, eu sou muito falho, eu sou muito pequeno, não tenho dom. Não, irmãos. Todos nós temos dons. Alguns têm um dom de uma forma, outros têm um dom de outra forma, mas todos têm dons. E nesses dons, a glória de Deus se manifesta para Ele. Né? Então a gente precisa se deixar o barco à vela, né? Como a gente cantou da última vez, a gente deixar o sopro do Espírito Santo nos conduzir, o sopro nos levar, os lugares, né? Os lugares por onde o Senhor passou. Vamos cantar essa música? Nessa música eu te convido a refletir que lugares são esses?
Emaús consolou. Na dor de um homem, de longe ele avistou, e em sua casa ficou. O mesmo Deus e Senhor hoje passa aqui. A nossa história também quer tocar. Com a mesma força e poder. Com a mesma força e poder, incansável amor que procura quem transforma, que transforma a quem encontrar. Hoje minha vida, onde ele estiver, ele continua a passar, incansavelmente insiste em me visitar, em meu coração quer ficar. O mesmo Deus e Senhor hoje passa aqui. A nossa história também quer tocar. A mesma força e poder, incansável amor que procura quem transforma, que transforma a quem encontrar. A mesma força e poder, incansável amor que procura quem transforma, que transforma a quem encontrar. Senhor Jesus, o Senhor nos encontra nesta manhã, pois o café é contigo, Senhor. E o Senhor nos recebe na sua casa, na sua vida. E o Senhor entra no nosso coração, que também é o lugar, também é a nossa morada, onde o Senhor habita, Senhor. Nós te entregamos todas as áreas da nossa vida, tudo aquilo que o Senhor precisa transformar, que o Senhor precisa curar. Nós te consagramos, nós te entregamos aquilo que nos paralisa, Senhor, aquilo que nos põe medo. Eu não sei como será isso, eu tenho receio dessa doença, eu não sei como acontecerá, ou como farei, ou como tomarei tal decisão. E o Senhor me mostra isso, que tem uma pessoa agora, nesse momento, colocando isso para o Senhor, que não sabe como tomar essa decisão. Nada temas, o Senhor está contigo, o Senhor nos consagrou, o Senhor nos ungiu com a sua unção. É a nossa história, e Ele quer que nós tenhamos um coração adorador. Ele deseja que a sua mão venha sobre nós, que nos retire de todas as trevas, que nos retire de toda a escuridão e nos dê um coração adorador, pois nesse coração adorador nós vamos conseguir ver a luz, nós vamos conseguir enxergar os caminhos. Derrama sobre mim Teu Espírito, Espírito Senhor, vem preencher meu coração, faz-me forte e fiel, um servo teu. Derrama sobre mim, derrama sobre
coração, faz-me forte e fiel, um servo teu, desceu sobre mim e me tirou da escuridão, deu-me mãos e voz de profetar, deu-me um coração adorador. Tua mão desceu sobre mim e me tirou da escuridão, deu-me mãos e voz de profetar, deu-me um coração adorador. Dê uma paradinha e olhe para as suas mãos. Olhe para as suas mãos e veja se você enxerga uma letra na palma dela. Tem uma letra, o M de Maria, né? E temos 10 dedos, ou seja, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos e o M somos consagrados a Jesus e a Maria. Nada sem Jesus, tudo por Maria, né? Ou seja, eu vou a Jesus por Maria. Deus escolheu uma serva para, sobre esta serva, enviar o Salvador. Ou seja, assim como o mal seduziu nossos primeiros pais e eles caíram no pecado, o primeiro Adão e a primeira Eva, Deus reconstruiu. O novo Adão é Jesus e a nova Eva é Maria. Por isso o anjo, quando anunciou, ela disse: ave, ave cheia de graça. Hoje nesse café nós também podemos dizer: ave, cheios de graça, pois o Senhor está conosco. Ele nesta manhã nos revigora e a gente precisa nos abrir a essa vontade, a esse amor. Nós gostaríamos de agradecer a sua presença. Passou rápido hoje. Pois é, passa rápido esse café com Cristo, é uma delícia. É um café todo especial, com certeza. Mas a programação continua, né? Já está chegando o nosso irmão. Bora ser feliz! E você pode nos acompanhar esse momento, só lembrando, né? Ele é um momento ao vivo e você pode acessar, né, o site, né, cristomania.net, né? Você pode acessar a câmera ao vivo. No próprio site tem um dispositivo lá, câmera ao vivo, e você vai visualizar sendo esse momento ao vivo. Você pode mandar a sua mensagem, o que você gostaria de partilhar quando a palavra foi dita, né? Até mesmo durante o momento do café, você pode acessar, mandar a sua mensagem, a gente vai vê-la, né? Você também pode acessar pelo WhatsApp, telefone DDD 24 9 8135 7982. Isso. Se você também quiser, né, se tornar um sócio evangelizador, você pode entrar lá no nosso site www.cristomania.net. Lá vai ter um campo onde você vai poder se cadastrar para poder ajudar essa obra a crescer ainda mais, tá? Com o seu pouco, Deus faz muito aqui na nossa obra, ok? Muito bom, muito bom. Então agora vai continuar conectado, que daqui a pouco o Paulinho está chegando com tudo, ele já está aqui no estúdio já, tá bom? Então continuem conectados aí. Bora ser feliz, hein? Bora ser feliz! Vambora! Tua mão Desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profetar, deu-me um coração adorador. Tua mão Desceu sobre mim e me
graças e louvores se dê a todo momento ao Santíssimo, Diviníssimo Sacramento. Sacramento. Amém. Amém.